Cronograma Bíblia Todo Dia, Lucas capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 52. Vamos ver primeiramente a respeito de quando Jesus ele é apresentado no templo, completando-se 8 dias para a circuncisão do menino. Sobre a circuncisão já foi explicado aqui. Quando lá no começo de tudo, o Senhor ele chama Abraão, o Senhor estabelece um pacto, uma aliança com Abraão, e diz que vai fazer de Israel a sua nação, o seu povo separado, o seu povo escolhido, e que cada povo de Deus, que cada homem, né, que fazia parte dessa nação, precisava ser circuncidado, que era como se fosse uma mini cirurgia no prepúcio, né, da carne ali, no órgão masculino, como se fosse hoje parecido com uma cirurgia de fimose. Ali fazia uma marquinha na pele do homem, e ali era uma marca, como se fosse a marca de alguém que é separado por Deus. Jéssica, por que hoje nós não fazemos circuncisão? Por que hoje os cristãos não precisam circuncidar-se? Porque hoje a marca não é mais na pele. Porque não adianta nós levarmos uma marca na pele e não estarmos com os nossos corações marcados. Então, como vai falar no Novo Testamento, hoje a circuncisão é no coração. A transformação, a operação que precisa ser feita hoje é no nosso coração, é na nossa vida, é na nossa alma. Por isso que hoje não é mais realizado a circuncisão, tá bom? E aí o Senhor foi levado ao templo, foi apresentado, né, completando-se o tempo da purificação, versículo 22, de acordo com a lei de Moisés. Nós vamos ver que sempre o Senhor ali estava dentro da lei, cumprindo o que estava ali sempre, né, conforme a tradição, conforme a lei. Os pais de Jesus fizeram assim, como o povo israelita tinha costume de fazer. E José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, tá? Por isso que às vezes vocês perguntam, por que a criança é levada à igreja para ser apresentada ao Senhor? Nós tomamos o modelo também de Jesus. Assim como nós tomamos o modelo do batismo de Jesus, que foi imerso nas águas, nós também tomamos esse modelo de apresentação. Nós levamos a criança, não necessariamente com 8 dias de nascido, mas nós apresentamos a criança na casa do Senhor, porque até mesmo a criança, ela não tem como se batizar, porque batismo é para arrependimento de pecados. E aí, a criança tem que crescer, tomar conhecimento do entendimento, por que tem que se arrepender, o que é pecado. E aí, até a criança ter essa consciência, ela é apresentada ao Senhor. E aí, depois, ela mesma, o pai e a mãe que é cristão, não pode obrigar o filho a se batizar. É uma decisão da criança. Amém? Depois que a criança já tem um entendimento, quando ela sai da dispensação da pureza, ela ali precisa também se batizar. Tá bom? E aí, meus amados, nós vamos ver sobre Simeão e Ana. Lucas fala sobre esse homem, essa mulher piedosa, né? Ou seja, homem e mulher de Deus, que viram ali, né, e entenderam que aquele bebê, naquele dia apresentado no templo, era o cumprimento da promessa, e eles glorificaram a Deus. Nós vamos ver, meus amados, que lá no versículo 35, também é um versículo bem interessante, que vai dizer, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Simeão falando para Maria, mãe de Jesus. Ele falou que em Maria, né, ia acontecer algo como se uma espada atravessasse a sua alma. Jéssica, Maria morreu de espada, na espada, teve uma morte trágica. Não é isso que a Bíblia quer dizer, meus amados. O que ele estava querendo dizer aqui, que Maria, enquanto mãe de Jesus, foi uma missão linda, né? Foi algo assim, uma oportunidade dos céus sobre a vida dela. Porém, ela ia sofrer bastante, porque ela iria ver seu filho sendo humilhado, chicoteado e principalmente crucificado. Nenhuma mãe está pronta para isso, meus amados. Então, era sobre isso que ele estava falando a respeito de uma espada atravessar sua alma, da dor, do sofrimento que ela sofreria enquanto mãe do Messias. Tá? E aí nós vamos ver no versículo 40 que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele, né? Jesus crescia e a graça do Pai estava com ele. Depois nós vamos ver o menino Jesus no templo. Todos os anos, versículo 41, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa.
os israelitas eles se dividiam entre várias cidades israelitas, mas haviam festas fixas que aconteciam em Jerusalém. Então, em determinadas datas, todos os povos, né, de todas as regiões ali se reuniam e subiam a Jerusalém para as festas. Na ocasião aqui era a festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, aconteceu esse episódio aqui que Lucas fala, né? Que eles foram para Jerusalém e ali na volta... Por quê? Gente, vocês podem se perguntar assim... Por que Jesus se perdeu dos pais? Mas os pais eram irresponsáveis. Porque era como se fosse uma procissão. Muita gente ia junto e voltava junto. E ali, como existia uma viagem de ida e uma viagem de volta, todo mundo ali vinha junto. Então, Maria e José, eles imaginavam, não, Jesus não está aqui no nosso lado, mas eles estão ali com as crianças, eles estão vindo, ele está vindo atrás, está vindo na frente, né? E isso aí, eles acabaram perdendo Jesus de vista e não encontraram Jesus, começaram a procurar, não encontraram. No versículo 44 diz, olha, que começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, ou seja, então eles achavam que no meio da multidão, Jesus estava por perto, né? Só que não, né? Depois de 3 dias, né? Eles foram encontrar Jesus aonde? Lá no templo, em Jerusalém, sentado com os mestres, ouvindo-os e lhe fazendo pergunta. E os pais, quando viram, o próprio José e Maria, quando viram aquilo, ficaram perplexos, porque ele só tinha 12 anos, mas tinha uma sabedoria que não se explicava. E aí ele diz, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus sabia da sua missão o tempo todo, né? E Jesus estava ali já recebendo graça e poder de Deus, como nós lemos. E ele foi com os pais para Nazaré porque ele era obediente. Ele honrava seus pais terrenos. E Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Ou seja, Maria ia vendo tudo, guardando tudo, ligando com aquela palavra que Simeão falou para ela e sabendo que Jesus, o filho dela, era diferente de todos, né? E 52 vai dizer, finalizar esse capítulo de Lucas, que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? Então, assim, Jesus nunca foi um homem normal, sempre foi muito poder de Deus, poder sobrenatural sobre a vida de Jesus. Tá, meus amados? Então é isso, o resumo de hoje. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.